Olá, sejam bem-vindos ao JR Trade, hoje para falar do IAB, um instituto sem fins lucrativos, presente em 45 países e o mais importante, oferece cursos e ferramentas para desenvolver o mercado digital. Muita gente já aprendeu e se beneficiou nessa área. E a gente tem o prazer de receber aqui no nosso estúdio a CEO do IAB Brasil, Cristiane Camargo. Muito bem-vinda, um prazer te ter aqui. Prazer o meu, espero que essa conversa seja muito produtiva, né? Não só para a gente, mas para todo mundo que assiste a gente. E antes do nosso bate-papo, vale lembrar que a partir das 7h30 da noite, toda quarta-feira, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Cris, são 25 anos de história. Quando a gente fala de 25 anos, como era o mundo digital naquela época e numa comparação, como é hoje? Sim, a gente está falando de 25 anos de história do IAB, eu não estou lá há 25 anos, estou lá apenas há 10, mas já dá para eu dar um saborzinho pela minha história de profissional, né? Eu comecei a trabalhar em publicidade, você via a movimentação inicial do que era digital, do que era publicidade digital, era uma corrida para que as empresas tivessem seu site, né? O que era o site? Depois a gente evolui de uma internet de mão única, onde você oferece uma informação, para o que a gente chama de internet 2.0, que é uma internet onde a comunidade, os usuários passam a participar da construção desse conteúdo, né? Até a gente chegar num futuro de uma Web3, onde os usuários também vão desenvolver suas plataformas e sua forma de utilizar a internet. Isso daí já é um futuro que é uma previsibilidade, mas existe uma diferença muito grande, né? Primeiro uma internet estática de oferecer informação, depois conversas, e essa conversa abre oportunidade para muito espaço de publicidade, de conversas entre marcas e consumidores, e o IAB vem aprendendo, né, ao longo de todo esse processo, junto com seus associados, a construir essa história e capacitação para os profissionais que trabalham nessa área, uma área tão importante da economia. Não, uma área promissora. Quando a gente fala em futuro, não dá para pensar em outra coisa que não o digital. Agora, quando você fala 25 anos ou há 10, né, quando você começou também, antes de entrar no instituto, a gente tinha sites, mas os sites continuam sendo importantes, mas é outra leitura, né, é outro visual, é outra comunicação dos sites. E de lá para cá, o mundo digital só foi crescendo e ganhando novas ferramentas. O que é importante no dia de hoje? Se você for pensar no site, o site ainda é uma ferramenta muito importante, como se fosse a casa da empresa, né? Aquele lugar onde você vai buscar as informações essenciais. Cada um tem sua estratégia de como desenvolver seu site. O site de um varejo, ele é muito diferente de um site de uma informação estática de uma loja, enfim, ou de uma produção de alimento e bebida, né? O que é importante hoje, respondendo sua pergunta diretamente, o IAB trata da publicidade digital, do desenvolvimento da publicidade digital. Então, o que é importante hoje para um profissional da publicidade digital é entender a complexidade, né, a diversidade de ferramentas e possibilidades dentro desse setor. A gente sai de um universo de sites, depois passa pelos buscadores, depois vai para as redes sociais. Hoje a gente tem os varejistas, que é o segmento do retail media, né, que a gente fala do varejista como mídia, a TV conectada. Existem diversas possibilidades, os influenciadores. Então, para a gente como IAB, o importante é informar o mercado sobre as possibilidades e como utilizar melhor cada tipo de ferramenta, cada frente, cada serviço disponível para que ele consiga ter eficiência na publicidade. Como eu falei na introdução, o IAB está presente em 45 países. Como tem sido a experiência aqui no Brasil? É muito diferente, porque o consumidor é diferente, né, brasileiro, é exigente e também tem a forma de comunicar, que é muito particular. Como é isso aqui? Sim. O IAB tem essa rede de 45 países, eu brinco, né, internamente que é a ONU da internet, porque a gente caminha por todos os países, a gente percebe as diferenças tecnológicas, a diferença de maturidade, um país tem 3G, outro país tem 5G, outro país não tem G nenhum, então a gente precisa entender essas particularidades, é muito interessante participar de toda essa possibilidade de leitura mundial, mas o que a gente percebe dentro dos estándares, que são os padrões básicos que a gente desenvolve, por exemplo, um standard e uma leitura básica do que deve ser uma oportunidade de se ver a publicidade. Isso deve ser aplicado globalmente, né? Ver ou não uma publicidade, cobrar ou não por ela, isso deve ser igual no mundo inteiro. Então, o IAB, ele desenvolve esses estándares, que a gente chama, que são os padrões mínimos, globalmente. E cada um dos países, ele desenvolve sua leitura e a distribuição desse conteúdo para o seu país. Então, a gente pega esse standard, esse padrão global, e traz para aplicar e formar os profissionais dentro desses padrões. Qual é a característica brasileira?
do profissional de marketing digital. Do profissional de marketing digital e do que vem, né? Já que a oferta é mais ou menos global, né? Mas o que o brasileiro tem de diferencial? Ele precisa sacar na hora de pensar numa publicidade digital? Olha, a gente pode, não existe um profissional da publicidade digital. Existe aquele que desenvolve a publicidade, aquele que constrói a publicidade, aquele que veicula, aquele que cobra. Então, a publicidade digital é uma cadeia de suprimentos enorme. Como a gente está aqui dentro de um estúdio, tem gente que produz, que grava, que vê a luz, a publicidade é da mesma forma. Então, dentro dessa cadeia de profissionais, existem peculiaridades e informações e formações necessárias diferentes para cada tipo de profissional. Mas uma característica especial do Brasil e do brasileiro é a paixão pelas redes sociais, né? Então, quanto mais interação existir entre uma marca e um consumidor, quanto mais oportunidade de conversa existir, melhor será o contato com o consumidor final. Então, essa é uma característica do brasileiro, né? A vontade de conversar, de estar perto, é uma relação calorosa. Então, é uma característica que é bem exigida, né? De pessoas que gerenciam comunidade, seja ela uma comunidade do próprio site, da empresa e da marca, ou dentro de uma rede social específica. Sabe o que me assusta no mundo digital? A agilidade, a rapidez. E o profissional tem que seguir isso também, porque tudo muda a qualquer minuto, segundo, sei lá, de estar conversando aqui, já não é a mesma coisa e talvez quando você saia da entrevista, né, já você tem que resolver um problema que estava resolvido há meia hora, 40 minutos atrás. Como é isso? Como vocês preparam o profissional para essa exigência do mercado brasileiro? Olha, não é só do brasileiro, tá? É a velocidade da mudança da tecnologia para todos os países. Existe uma delícia de trabalhar no IAB, né, como eu estava te falando antes da entrevista, antes de um bate-papo anterior, que é conseguir estar no IAB, é você ler o mercado publicitário sem estar especificamente em cada uma das empresas. Então, você começa a entender esses movimentos previamente. E como funciona o IAB? Como se fosse uma usina de tratamento de lixo. A gente brinca com isso também lá dentro. Tem algum problema? Fraude na publicidade digital. As pessoas não entendem as métricas dos influenciadores. A gente pega esses temas, organiza dentro de um coletivo dos nossos associados. A gente tem 200 associados, 200 empresas associadas, uma média de 45 mil profissionais de marketing que a gente atende mensalmente. Então, a gente junta esse coletivo entre quem vende, quem compra, quem produz e fala assim, olha, a gente tem esse problema. Que informação você tem a respeito disso? Então, a gente tem um formato de desenvolvimento de conteúdo e de aprendizagem muito coletivo e colaborativo. Então, um vai saber mais do que o outro, um já desenvolveu uma ferramenta, o outro já viu uma solução, e assim a gente pega essa dúvida, transforma ela numa informação e replica ela para o mercado. Essa é a dinâmica do IAB. Trazer as pessoas de um ambiente de dúvida para um ambiente de conhecimento e desenvolvimento. A essa velocidade, eu estou lá há 10 anos, posso te dizer que todo dia eu abro meu computador e falo, eu não sei isso daqui, eu preciso estudar. E é todo dia sim. E todos os dias eu ligo para alguém e falo, olha, eu preciso de uma referência que saiba sobre isso, sobre essa tecnologia. E assim a minha vida é uma constante caça por pessoas que saibam mais do que eu, para transferir esse conhecimento que talvez esteja concentrado e diluir isso para uma camada mais ampla da sociedade, né? Agora, é possível realmente preparar um profissional para essa área, né, que é tão rápida mesmo, né, pelo que a gente está falando, e tão promissora? Porque antes, quando a gente pensava em internet, era uma coisa mais orgânica, né? Era quem você era, mas não, profissionalizou. E principalmente nos últimos anos, com a vinda da pandemia. Acelerou o negócio, acelerou o modo de comunicar, enfim, em várias frentes, né? Então, é possível se preparar para esse mundo hoje? Tem que estudar, tem que ser curioso, tem que estudar, não pode ter preguiça de reaprender. Não pode, assim. Se o reinventar tempo inteiro o tempo numa todo. reinvenção. A permissão ao erro, ela faz muito parte desse mercado. Porque se você não testar, você não aprende, né? Como se aprende a andar de bicicleta? Caindo de bicicleta, não é verdade? Então, a gente precisa desse ambiente que permita essa experimentação. E outro ponto que a gente não pode esquecer... E as pessoas não se permitem errar, né? Pois é, porque né? parece que um erro, você já não é competente. Então, na área digital não é assim. Na verdade, não deveria ser assim em nenhum setor, na verdade. Tem razão. Na nossa vida. É verdade, A porque gente todo mundo deveria erra. se permitir, né? Se Claro. permitir a nadar diferente, a correr,
não é? A experimentar uma comida nova, e no ambiente profissional deveria ser a mesma coisa, né? Esse entender que o aprendizado passa por um ambiente de teste, um período de aprender, né, e de errar. Mas tem uma máxima da comunicação e da publicidade em geral, eu não digo assim só sobre a publicidade digital, porque senão parece que a gente está falando só sobre um ambiente específico de algumas empresas. Não, todo mundo que se comunica hoje precisa de tecnologia. Seja num âmbito pessoal, se eu quiser seu celular, a gente vai precisar de tecnologia, seja ela de uma empresa que era tradicionalmente uma produção de petróleo, né, de açúcar, ela vai precisar de tecnologia para se comunicar. Então, existe uma máxima para um profissional de comunicação que é: a comunicação está a serviço de uma empresa. Ela é uma área de serviço, ela tem que fazer você vender mais o pneu, ou vender mais algum item, ou oferecer um serviço novo para a sociedade. Vender uma ideia, e vender um uma ideia. conceito. Então, a comunicação ela está a serviço de algo. Então, existe por trás de um aprendizado do profissional de comunicação esse entender previamente o que ele precisa comunicar. Quem é o público, isso nunca vai sair de moda, né? O Kotler, o Philip Kotler, quando a gente estuda comunicação e marketing na faculdade, ele já dizia isso. Então, esses aprendizados base, conceitos, para que serve uma comunicação, como montar uma comunicação eficiente, eles não deixaram de sair de moda. Eles continuam sendo essenciais para a preparação de um profissional de comunicação e marketing, seja ele digital ou offline, que não existe mais essa separação, né? Não existe Não mais, existe é mais. tudo junto e misturado. Exatamente. Agora, o trabalho de vocês, pelo teu relato aqui, é bem inclusivo, isso é muito importante hoje em dia. Olha, posso dizer que nesses 10 anos a gente fez uma batalha árdua e constante, né? Sendo mulher, né? Eu acho que tem uma pauta específica e depois que eu me tornei mãe eu comecei a observar muito mais isso. Então a gente fez num determinado ano, eu só tinha presidente de comitê homem. E a gente começou a olhar que só tinha homem lá dentro. Então eu falei, eu preciso forçar uma barra aqui. A maneira de comunicar da mulher é diferente. Exatamente. Também, né? Para colocar mulheres, então a gente fez, porque existe uma regra, para ser presidente de comitê, você já precisa estar 1 ano no exercício, então a gente não tinha mulheres ali com essa prática. Então a gente colocou uma regra provisória de treinar mulheres na vice-presidência, então teve um ano que eu coloquei todas as mulheres como vice-presidente, e aí depois elas já estavam capacitadas. Agora eu tenho meio a meio, e no conselho de administração também eu já tenho meio a meio. Então a gente está observação de gênero agora, de PCD, então as diversidades são inúmeras, né? A gente não pode deixar de observar nenhuma delas, todas são importantes, obviamente, individualmente muito relevante, mas é um trabalho constante, assim, você não pode relaxar para parar e deixar de observar o outro que é diferente de você, né? É o que você estava dizendo antes da gente entrar aqui na entrevista valendo, né? Essas ondas que vêm e vão e que você tem que ficar atento, e não só no mundo digital, mas comportamental também. Você tem que trazer para dentro do instituto para que você acompanhe tudo de novidade que está acontecendo, né? Não dá para você falar de digital e não aplicar no dia a dia. Isso como uma gestora, né? Sim, sendo CEO. A sociedade pede isso, meus funcionários pedem isso, meus associados pedem isso, e eu preciso disso para ser uma líder melhor. Então, eu preciso estudar, preciso abrir, preciso mostrar as vulnerabilidades. Então, existe uma nova forma de gestão, né? Inclusive, eu tenho participado de vários grupos onde falam sobre a importância da vulnerabilidade dos líderes. Então, sim, vocês são aqui. muito exigidos. São várias questões, exatamente. Né? Não é fácil estar na cadeira exatamente. em que você está, né? Sim. Uma responsabilidade gigante. E tanto. O IAB também tem um laboratório de tecnologia, eu queria que você falasse mais sobre isso, o que é exatamente? Sim. Então, só resgatando um pouco da história do IAB, o IAB nasceu para tentar organizar sistemas de compra e venda de mídia. Como seria, a revista era comercializada por página, o jornal por centímetro coluna, o rádio por tempo, televisão por tempo, como que a gente ia comercializar a internet? Então, ficou aquela dúvida, vamos comercializar por pixel, e aí o IAB nasceu para tentar parametrizar os espaços publicitários para que eles fossem unânimes no mundo inteiro. Então, aquele retângulo que chamava full banner, ainda se chama full banner nos portais, ele existe no tamanho full banner no mundo inteiro, porque quando o IAB parametrizou aquele retângulo de cima ali do portal. Sei. Então, aquilo chama full banner e tem o mesmo tamanho de base e altura, como se fosse uma placa de outdoor padronizada no mundo inteiro, porque o IAB estabeleceu essa regra, quase como uma ABNT da internet. Só que depois que eles organizaram, a gente não regula, a gente desenvolve boas práticas, né? Então, a gente sugere, tá? Então, quando você vê o full banner no mundo inteiro, era assim. Porque assim, uma empresa que queria fazer a publicidade global, ela não precisava produzir um formato para a China, um formato para o Brasil, um formato para qualquer país europeu. Ela podia fazer um e distribuir no mundo inteiro.
Quando a gente começou a desenvolver esses formatos, percebemos que as agências não sabiam produzir tecnicamente, porque cada site tinha um tipo de especificação, uma tecnologia diferente, os computadores do país eram diferentes, então houve a necessidade de desenvolvimento técnico. E aí, para o desenvolvimento técnico, exige o entendimento dos softwares, dos hardwares. Então, traz o IAB para um aspecto absolutamente técnico e foi feito um spin-off, né, uma empresa à parte do IAB que se chama IAB Tech Lab. Tem vários engenheiros de tecnologia, de software, de hardware que trabalham dentro desse IAB Tech Lab. E como é que funciona o IAB Tech Lab? Que trabalho gigante. Surge uma publicidade em holografia, por exemplo. Ah, dá para fazer publicidade em holografia? Dá. Como é que funciona? Que software que é? Se fizer dessa forma, será que transmite vírus para as pessoas? É seguro o protocolo? Não é seguro? Como que a agência de publicidade vai entregar esse material para quem vai produzir e veicular isso para o consumidor final? Então, o IAB pega esse aspecto de questão técnica, o IAB Tech Lab, né? E faz como se fosse uma abertura pública para todos os países. Olha, a gente desenvolveu esse padrão, funciona? Aí ele faz uma chamada para cada um dos países, dos 45 países, para ver se funciona no nosso país. Então, assim, olha, aqui no Brasil não vai funcionar, porque não tem esse tipo de tecnologia, ou vai funcionar daqui a 5 anos, a gente faz essas colaborações. Então, o trabalho do IAB Tech Lab é fazer com que a publicidade seja viável tecnicamente, basicamente isso. E assim, existem várias questões, milhares, eu posso dizer que milhares. Cris, a gente estava falando no primeiro bloco, né, sobre a precificação da publicidade digital. E aí, os geradores de conteúdo hoje que existem em qualquer lugar, como precificar o trabalho deles? Bom, é uma forma nova de comunicar, né? Você imagina que antes a gente tinha uma pessoa que fazia uma venda direta para você, né? Nas épocas das colônias e das vilas, então o seu José da venda te conhecia, então pessoalmente ele conseguia te persuadir, né? Quando a gente entra num sistema de tecnologia de larga escala, a gente afasta essa intimidade, esse contato pessoal. E o ser humano tem sentidos, né? Ele precisa desse tato, do olfato, do paladar, da empatia. Quando você traz para o papel, exato. Quando você traz para o papel de uma pessoa, de um indivíduo, de uma voz única que existe, que é um ser humano, isso tem todo um apelo muito legal, muito bacana para as marcas, né? Eu acho muito legal que essa onda tenha se desenvolvido, mas eu entendo também que responsavelmente a gente tem que entender os movimentos pendulares da economia, né? Às vezes a gente vai correndo, não, essa super tecnologia, esse super formato, sai todo mundo correndo e de repente a gente entende que a virtude está no meio termo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então, acho que vale a pena entender que tipo de comunicação você está fazendo, com que tipo de creator você está lidando, se faz bem para sua marca ou não, a responsabilidade que está por trás dessa cadeia, se você está de fato remunerando bem ou não essa pessoa, enfim. Questões de responsabilidade social como um todo. O IAB não precifica formatos publicitários, então não é no IAB que você vai encontrar quanto cobra, se cobra barato, se cobra caro. O que a gente sugere ali, a gente tem um guia para influenciadores digitais, como trabalhar a publicidade de maneira ética e eficiente. Então, as questões de métricas e eficiências para a publicidade, seja ela por um influenciador ou qualquer outro formato, a gente se encontra no IAB. Agora, preço não é, a gente não precifica nada. Ô Cris, é muito importante hoje, vou falar do seu livro daqui a pouco, ó, tá aqui na minha mão, mas é muito importante hoje fazer a leitura de dados para quem trabalha no mercado publicitário, até para saber para onde vai e qual a meta. E lá vocês trabalham bastante também, é isso? Quase que um mantra constante, né? A comunicação está a serviço de alguma mensagem, de algum negócio, de algum serviço, então não pode se distanciar, né? E às vezes a gente se apaixona por essa volumetria, nossa, consegui não sei quantos milhões de seguidores, consegui não sei quantos milhões de alguma coisa, de cliques, seja ele de page views. Mas e aí, o que você queria fazer com essa comunicação, né? Você investiu esse rio de dinheiro, você precisava vender o quê? 10 sapatos. Uhum. Era isso mesmo, serviu para alguma coisa. Então, não existe milagre. Não existe milagre, diferente de uma administração simples, do quanto você investe e o retorno sobre o seu investimento, né? Então, precisa tomar muito cuidado, porque é apaixonante. Eu digo porque eu estou lá o tempo inteiro, absolutamente apaixonada pelo que eu faço, absolutamente apaixonada por todo o ambiente da publicidade digital, mas é preciso olhar com uma certa frieza, assim, cautela. Isso daqui é um negócio, né? A gente não pode esquecer disso. Negócio cada vez mais sério. Exatamente. Bom, aqui ó, seu livro, Sua Causa Merece Mais. Como gerir negócios sem fins lucrativos de maneira ética, eficiência e sustentável.
Cris Camargo. E aí, o que ele traz, o que você quis passar aqui nesse livro? Bom, 10 anos de IAB, eu trabalhava em agência de publicidade, depois eu fui para grandes varejistas, no mercado do segundo setor, aquela correria por ganhar dinheiro, resultado. Aí entrei numa associação, meu Deus, eu falei, que vergonha. Eu acho que existe ainda um certo preconceito sobre a pessoa que trabalha no terceiro setor, ela desistiu de trabalhar, não é isso? Quem trabalha em ONG, nossa, né, ele está ali encostado, na ONG não trabalha, é quase um serviço, um favor que a pessoa faz. E quando eu comecei a trabalhar dentro do IAB, que é uma organização sem fins lucrativos, eu comecei a perceber muito isso. É um voluntariado que a pessoa quer se dedicar, mas aí na página 2 ela não quer mais, né? As pessoas achavam que eu precisava de um outro trabalho, além do trabalho que eu fazia no IAB. E eu fui estudar a organização sem fins lucrativos de impacto global, fiz uma especialização nisso, como administrar mesmo. A gente está dentro de um universo capitalista, eu preciso de dinheiro para pagar meus funcionários, o aluguel, a água, assim, não dá para eu operar uma organização se eu não tiver minimamente uma estrutura. Então, o que esse livro traz? Ele traz capítulos sobre compliance, ética, gestão de funcionários e voluntários, comunicação, a questão administrativa e financeira para uma organização sem fins lucrativos. Eu entrevisto várias organizações sem fins lucrativos aí junto comigo e eu descobri que existe orgulho e não vergonha dentro do terceiro setor. Então, foi uma comemoração aos meus 10 anos de carreira no terceiro setor. Ô Cris, a publicidade digital movimentou 15 bilhões de reais, isso só aqui ó, no primeiro semestre de 2022 no Brasil. É um mercado ainda em ascensão ou a gente já vê sinais de saturação? Olha, a saturação ela se dá por canais que estão super utilizados e talvez superestimados, né? Você vê as ondas históricas da publicidade, como as pessoas preferem, né, agora tá um frenesi do retail media, da TV conectada, dos influenciadores, mas são as ondas naturais do mercado. Não existe um espaço que eu posso te dizer assim, houve uma saturação da publicidade digital, porque qualquer tipo de comunicação, ela vai migrando pela tecnologia. Então, os ambientes antigamente conhecidos como uma publicidade offline, ela está se tornando digital também. Você vê os grandes canais de comunicação, eles também estão super digitalizados, né? Então, existe espaço de crescimento. Esse monitoramento, ele não pega absolutamente todos os canais, todo o long tail que a gente fala, né? A peculiaridade dos pequenos investidores, dos pequenos anunciantes, dos pequenos sites. Então, isso é uma concentração que se a gente conseguisse ampliar individualmente, como se a gente fizesse uma análise de imposto de renda da população brasileira, a quantidade de empreendedor individual que ganha dinheiro com uma publicidade a gente, né, nem sabe. Então, não acho que há saturação no setor, muito pelo contrário, acho que ainda existe bastante espaço. E quando a gente fala de futuro, o que você já consegue visualizar diante de tanto conhecimento? É tanta coisa, né? E ainda dentro dessa história de publicidade digital e tecnologias, logo mais acontece o South by Southwest, que é um festival de inovação lá em Austin. Então, acho que várias coisas ainda vão surgir. Lá para o final de março, a gente vai ter outras coisas, outras tractanas tecnológicas, mas inteligência artificial, certamente uma forma de ganhar eficiência na escala, né? Então, a tecnologia chega, todo mundo fica morrendo de medo, né, do que vai acontecer. Depois a gente sai correndo, todo mundo usa, depois a gente encontra o meio termo, né? Então, eu gosto de dizer que sempre foi assim, com todas as tecnologias. A gente não morria de medo do carro, agora todo mundo usa o carro e é uma coisa normal, né? Então, eu acredito muito nessa atividade pendular das tecnologias. Então, futuro, né? Inteligência artificial para ganho de eficiência e escala, entendimento melhor de métricas, acho que a gente vai conseguir entender melhor as métricas de eficiência da publicidade individual, né? O retail media, que a gente fala, que são os varejistas com capacidade de publicidade também, a TV conectada. Então, existem o metaverso, né? O metaverso que todo mundo tem um medo, ninguém sabe direito o que é. Então, existem N caminhos de desenvolvimento da comunicação e da publicidade digital. Eu até ia te perguntar se o metaverso saiu de moda, né? Agora com essa chegada da inteligência artificial, que só se fala nisso, né? Faz umas 3 semanas, um mês, pelo menos aqui no Brasil. E não, o metaverso veio para ficar, você acha? Sim, na verdade, eu acho que existem tantas pessoas que falam sobre o metaverso em aspectos diferentes, mas eu vi uma palestra de um rapaz chamado Matthew Ball, que é muito interessante. Ele fala sobre alguns aspectos específicos do metaverso, que é o entendimento de uso da internet em 3D. A gente não está acostumado a usar a internet em 3D. Quem está no ambiente de videogame já sabe o que é isso. A gente que não está muito inserido, eu digo por uma experiência individual e pessoal, a gente não sabe o que é usar a internet no 3D. Então, acho que a primeira característica é essa. A segunda é usar em tempo real, porque hoje, quando você entra num site ou em algum lugar, você já vem uma informação que alguém colocou. Então, ela não está em tempo real, ela é uma informação assíncrona.
O metaverso te permitiria ter experiências em tempo real, que a gente não sabe o que é isso, né? Né? Então, e a experiência coletiva, de formação de conteúdo coletivo. A gente sabe isso, assim, você faz um post, o outro comenta. Ele é 1, 2, 3, 4. Não é junto. Não é junto. E talvez o metaverso traga isso. Talvez o metaverso traga isso. Como a gente vai formatar isso, montar isso como uma experiência real, utilizada em larga escala, eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente. Mas eu acho muito interessante a gente perceber essa história do 3D, do não ser assíncrono e do coletivo. O digital é assim, né? E de repente tudo se funde e aí a gente chega ao futuro que a gente tanto fala, Exatamente. Né? Cris, obrigada pela entrevista, pela participação aqui. Foi um prazer te receber e conhecer um pouco, né, do mundo digital e de tudo que vem pela frente ainda. Sim, o prazer é meu. Volte sempre. Ai, muito obrigada. O IAB é essa casa, né, de aprender, né? Aprender. Eu estou sempre atrás de alguém que sabe mais do que eu. Então, fica aqui o convite para quem quiser conhecer o IAB. A Record já é um grande usuário ali, colaborador também. Então, deixa aqui o convite. Vai ser um prazer receber a todos lá. Obrigada. E agora aqui no final, lembrando aqui de novo que toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV. Agradeço aqui a sua companhia e até a próxima.